Diz o poeta: navegar é preciso, viver não é preciso. Se navegar é mais importante do que somente viver, aqui vou eu nesta minha nova rota compreendendo o que pensava o poeta e aprendendo a descobrir as poesias deste planeta encantado. Expectativas na bagagem, o mundo pela frente, aqui vamos pela série Pela Europa. Depois de conhecer Amsterdã, a terra dos moinhos, dos tamancos, das tulipas, dos canais, dos museus e das bicicletas, e me encantar com essa gente holandesa tão acolhedora, cheia de conversa e de amor à liberdade, juntei todas essas lembranças e tomei meu assento em um vagão de trem. No programa de hoje, você viaja comigo por uma cidade considerada uma das mais bonitas da Europa, a capital da República Tcheca. Bem-vindos a Praga! Dizem que Praga é uma cidade cujo esplendor alcança as estrelas. A cidade é realmente linda. Uma pequena cidade com charme medieval, famosa pelo extenso patrimônio arquitetônico e rica vida cultural. É o principal centro econômico e industrial da República Tcheca. História, cultura e natureza se entrelaçam pelas estreitas ruas da cidade. Influenciada por diversas culturas europeias, Praga sobreviveu às guerras sem perder sua personalidade. Por isso, a cada ano, cresce o número de turistas que vêm conhecê-la consideravelmente. Para mim, a melhor forma de conhecer Praga foi percorrendo seus caminhos a pé, sem pressa, passando por ruas antigas, por um comércio movimentado e atravessando a Charles Bridge várias vezes. E por falar em Charles Bridge, é essa ponte que liga a cidade velha à cidade pequena. Com 500 metros de comprimento e toda decorada com estátuas, ela oferece uma vista privilegiada das margens do rio. Praga é conhecida por ter um dos mais belos e antigos centros urbanos da Europa. Monumentos, igrejas, prédios antigos e ruas estreitas contrastam com modernas edificações. Terra de Franz Kafka é conhecida como a pérola da Europa. Bem, quanto ao idioma, o tcheco é praticamente incompreensível para quem não tem uma base de línguas eslavas. O jeito aqui é dar um jeitinho com o inglês que todo mundo compreende. Ao contrário de quase toda a Europa, Praga não aderiu ao euro. A moeda aqui é a coroa tcheca. Um euro vale aproximadamente 23 coroas tchecas. Nowadays, Prague may seem to be quite a small city, but it didn't used to be. In the 14th century, during the reign of the Emperor Charles IV, Prague was the third largest city in Europe, after Rome and Istanbul. And thanks to Charles IV, we have beautiful monuments as the church that you can see behind me. That is the church of Our Lady under Teen. There used to be also a shelter for merchants. You can see also Prague Town Hall here, which is very beautiful and now being renovated. Praga consegue transitar de uma forma única pela história. Pelas suas construções, podemos ver, ouvir, sentir séculos e séculos de aventuras, guerras, movimentos sociais, cultura. Atualmente, torna-se um ponto de referência do turismo europeu. Os seus bairros históricos, ruas, pontes, as cidades medievais e seus castelos
tem recebido visitantes como nunca. Por isso, o governo tem investido muito nessa área. Além disso, em 2000, recebeu o título de Metrópole da Cultura. So I've been asked today to tell you a little bit about the history of the city of Prague. The city was begun over almost 2 millennia ago. It was started after a prophecy that if they build a city in this very spot, it will become prosperous and famous throughout the world. And so they started to build the city of Prague. About 2 kilometers south of where I'm standing right now, in a place called Vyšehrad, one of the most beautiful places to go and visit here in Prague. This city has been the capital of the Holy Roman Empire on 2 different occasions, and this is the reason why it has so many beautiful buildings. One of the most famous emperors here, his name is Charles IV. He built a lot of buildings that we can still see in this city today. Even in this square, there's a building just over here to my right. It's called Lady Before Teen Church. It was built by Charles IV. Also in the middle of the castle and various other sites in Prague, you can see buildings, including the infamous Charles Bridge that was built by Charles IV. This city has also been blessed by the fact that World War II, it didn't really hit this city. So a lot of these old buildings, a lot of this architectural heritage, it's still to be seen today, and you can see many different of the architectural styles as a result. You can see Gothic architecture in the city, you can see Baroque architecture, you can see Art Nouveau, Art Deco, you can even see Cubist architecture, and this is the only city in the world where you can see that particular art form. This city has really been blessed by not being touched by that war. And of course, as well as that, you've got a lot more modern architecture as well. And famously, you've got the Dancing House down by the river. It's a very famous thing to go and see as well here in Prague. Além da ponte Charles Bridge, outro bom começo de passeio pela cidade é a sua praça principal, a Old Town Square. A Old Town Square é a praça da prefeitura. À sua volta, como se a quisessem proteger do tempo, estão a igreja e casas seculares. A Old Town é o melhor lugar para você contratar um guia ou obter informações sobre a capital da República Tcheca. Na praça encontra-se uma grande atração, o relógio astronômico. Instalado em 1410, o relógio é muito interessante, pois além de cumprir sua função principal, que é de mostrar as horas, ele também informa o dia, o mês, a posição da Terra, a fase da Lua e a estação do ano. Tudo bem, é muita informação, um pouco complicado de entender, mas vale a pena se espremer no meio da multidão para ver o relógio astronômico de Praga. Ah, e se você tiver um tempinho, suba os 70 metros da torre do relógio. Uma visão belíssima da cidade aguarda aqueles que não estão muito, digamos, preocupados com o tempo. Já falei sobre a Charles Bridge, mas sem maiores detalhes. Para evitar ciúmes, bem, outra atração importantíssima da cidade é a Charles Bridge. Essa ponte foi construída em 1357 e foi a única ponte da cidade até 1841. Tem 515 metros de comprimento e 10 metros de largura. É sustentada por 16 arcos e exibe 30 diferentes esculturas de santos em suas laterais, instalados entre 1683 e 1928. A estátua mais antiga é a de São João, que quando tocada promete boa sorte. Na ponte, além dos religiosos, reúnem-se músicos, pintores, ambulantes e, claro, turistas captando com um olhar atento tudo o que Praga pode oferecer. Tudo isso abençoado pelos 30 santos. We just now are staying at the Old Town Square, which is quite near to the Charles Bridge. You may know that Charles Bridge is one of the oldest bridges in Europe, and it was established by Charles IV. In Prague, we also have a Prague castle that is very interesting to see.
oferece muito mais. Não saia daí que a gente volta já!